Boa noite. Eu quero agradecer a você por estar agora conectado, assistindo a esse culto que nós estamos prestando ao nosso Deus. Eu espero muito que você tenha tido um domingo abençoado, cheio de alegrias, mas se por acaso não foi assim, não se preocupe, que o nosso Deus tem bênçãos reservadas para você nesta noite. Nós estamos iniciando neste domingo uma série de sermões sobre o santuário com o pastor Celso Cabrini. Hoje é o primeiro sermão dessa série e espero que você permaneça conosco até o final, que será no dia 25 deste mês de outubro. Nós agora vamos cantar o hino Infinita Graça e em seguida faremos uma oração entregando este momento ao nosso Deus e abençoando você aí na sua casa. Este hino que cantamos é um dos meus preferidos do Inário Adventista. É como uma oração ao Senhor, né, dizendo, entregando a Ele e reconhecendo que a graça dEle é tudo para nos conceder o perdão dos nossos pecados. E gostaria de convidar você neste momento para orarmos ao Senhor. Se você puder se ajoelhar, faça isso. Eu vou me ajoelhar aqui, e estamos com poucas pessoas aqui na igreja, né, vamos nos ajoelhar para orarmos ao Senhor. Nosso Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos ama e porque o Senhor concede o perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, porque
nesta noite podemos louvar o Teu nome, podemos ouvir a Tua palavra e começarmos essa semana, Senhor Deus, juntos com o Senhor. Pedimos uma bênção especial ao pregador desta noite, o pastor Celso, que ele fale iluminado por Ti, Senhor Deus, a respeito deste tema tão importante, o santuário, a maneira, Senhor Deus, como o Senhor escolheu para estar conosco, para viver do nosso lado. Agora, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e queremos compreender a Tua vontade para a nossa vida e vivermos segundo o Teu querer. Que esta semana seja uma semana cheia de bênçãos para todos nós, suplicamos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. A seguir, nós teremos os minutos de saúde, antes de entregarmos os momentos para a adoração através da leitura da palavra com o pastor Celso. Olá, que bom estarmos juntos novamente. E agora, nesses minutos de saúde, eu gostaria de levar você a refletir junto comigo sobre algumas coisas importantes a respeito da motivação. Porque, na verdade, se não todos vocês, a maioria pelo menos, já conhece muita coisa sobre saúde. Hoje em dia a gente tem à disposição muita coisa até secular sobre saúde. Então a gente já sabe que a gente tem que dormir direito, no tempo certo, dormir cedo, a gente sabe que a gente tem que tomar água, a gente sabe que a gente tem que se alimentar bem, e a gente já conversou sobre isso aqui vários domingos. Mas hoje eu queria dizer para você que não adianta a gente saber, não adianta a gente conhecer e não colocar em prática. E o que a gente precisa para colocar em prática? A gente precisa se motivar. A motivação, ela é algo de sobrevivência. Por que é sobrevivência? Porque o nosso cérebro entende como motivação, por exemplo, se você tiver com... Você não corre, certo? Você não é um atleta, você não costuma correr. Mas aí, você vê um perigo iminente, um cachorro, uma cobra, você vai ser capaz até de pular um muro de uma altura que você nunca imaginou. Por quê? Porque essa vai ser a sua motivação de sobrevivência. Então, na saúde, o que acontece? A gente não tem essa motivação nata porque ela não vai cobrar tão rapidamente assim da gente a conta de não estar vivendo de acordo com os princípios de saúde. Então, o cérebro não entende que é uma motivação tão iminente. O que a gente precisa fazer para se motivar? A gente precisa levantar e fazer. Não adianta ficar esperando a coragem vir. Às vezes ela não vem, às vezes até ela vem. Você se motiva a fazer o que é certo somente porque é o certo a fazer. E é assim, você tem que levantar e fazer. Agora, existem algumas motivações externas que a gente pode se utilizar delas. Por exemplo, eu vou contar para você rapidamente a minha motivação, que não veio de mim, não. Eu não pensei nisso quando eu comecei a me preocupar um pouco mais com esse assunto. É claro que tem muito para melhorar, mas quando eu comecei a me preocupar com esse assunto, essa motivação veio da minha filha. Ela tinha 4 anos e meio. E aí, quando um dia a gente estava na cozinha, ela falou assim: mamãe, de onde que vem a carne? Eu expliquei, né, jovem mãe, bem experiente, eu expliquei assim para ela: ah, filha, lembra aquele boizinho que você já viu no campo pastando? Então, eles matam o boi, aí eles trazem para o açougue, eles cortam os pedaços, colocam na vitrine, a gente escolhe, traz e faz na panela. Ela olhou horrorizada assim para mim, ela disse: Eca, você me dá boi morto para comer? Eu nunca mais quero comer boi morto. E ela saiu da cozinha e voltou: ô mãe, então a galinha é o frango morto, certo? É. O peixe também é morto? É. Mãe, de hoje em diante eu não como mais nada que for morto. Eu falei: coisa de criança, né? À tarde eu fui oferecer um lanche para ela, com um blanquê de peru, e falei: vamos comer aquele lanche que você gosta? Ela: peru? Peru não, peru é morto. Filha, mas só hoje, porque já tem aqui na geladeira, quando acabar a mamãe não compra mais. Não, só hoje não.
Se for só hoje, vai ser só amanhã, só depois e só depois, e eu nunca mais vou comer, nunca mais vou parar de comer bicho morto? Não, eu não quero mais. E não comeu. Daí, durante a semana, a gente saiu e paramos numa lanchonete. Eu falei, vamos pedir um cheeseburger? Ah, vamos. Aí ela olhou para mim, mãe, dá para você pedir para trocar o meu hambúrguer do lanche por um ovo? 4 anos e meio. Eu falei, não. Já estava até fazendo substituição. Depois nós fomos no McDonald's, que ela gostava muito no fim de semana, e aí ela pediu lá o lanche que ela queria, estava correndo para o parquinho, voltou. Mãe, não esquece de pedir para tirar o meu hambúrguer do lanche, ok? Eu falei, não acredito. O pai dela, não, deixa pôr que eu pego e coloco no meu. Ok. E assim foi, todos os lugares ela não ia. Aí, eu não liguei muito. O que a gente conversou em casa foi, uma coisa boa, partiu dela, então, em casa a gente não vai comprar mais, mas quando a gente sair, a gente come. Ok. Depois disso, a gente foi convidado para a casa da minha tia, e ela fez vaca atolada, um prato assim bem diferente, tal, e era quase que o único prato. E aí ela olhou para mim e falou assim, mãe, você sabe o que me deixa mais triste? Eu falei, pronto, lá vem. Ela disse, é que além de você comer esse boi morto, você ainda dá para o meu irmão. Aí começou a minha motivação, porque a partir daquele momento eu falei, o quê? Uma criança ensinando a mãe como é que deve agir? Não está certo, parece que foi uma apunhalada e eu não consegui engolir a carne que estava na minha boca. Eu tive que ir no banheiro e jogar fora, porque dali em diante eu não consegui mais engolir. E eu percebi muitas mudanças na minha vida, que eu realmente precisava fazer, e principalmente assim, de entendimento, de perceber coisas que eu não percebia, e eu precisava disso, porque depois disso ainda teve uma longa história de coisas que eu passei na minha vida, que eu precisava mesmo estar mais próximo de Deus, e eu acho que isso foi misericórdia de Deus de ter me ajudado dessa forma a entender que essa era uma coisa que eu precisava mudar. E foi, assim, a minha motivação externa. Tem pessoas que têm a motivação externa, às vezes um médico chega e fala, olha, se você não mudar o seu estilo de vida, você vai morrer em tantos meses. Aí a pessoa fala, opa, peraí, preciso mudar. Mas a gente não precisa esperar chegar nesse ponto. Então, eu quero levar você a refletir que não adianta saber, a gente precisa se motivar a fazer as mudanças. Se essa motivação não vem de dentro, ela tem que vir de fora, de alguma forma. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Muito obrigada, que Deus abençoe. Boa noite a todos que estão nos assistindo pela internet, pelo Facebook e YouTube. Seja muito bem-vindo a esse momento de adoração. Como foi dito, me chamo Celso Cabrini Júnior e estarei com vocês durante os próximos 4 domingos para juntos aprendermos um pouco mais a respeito da doutrina do Santuário Celestial. A proposta desses 4 dias não é fazer uma progressão sistemática sobre a história disso, mas, na verdade, para a gente entender um pouquinho mais da importância dessa realidade para as nossas vidas. Esse é um tema muito importante. Na minha opinião, se não há mais, é uma das principais doutrinas que nós temos. E essa, sim, nos caracteriza como uma doutrina distintiva de qualquer outra denominação. E esse vai ser um momento para que eu e você sejamos edificados na palavra de Deus. Queria começar fazendo uma pergunta muito simples. Onde você mora? Já parou para pensar que quando a gente conhece alguém e a gente está ficando mais íntimo dessa pessoa, nós temos a tendência de buscarmos conhecer aonde essa pessoa reside? Tem uma coisa muito curiosa comigo. Eu sou meio curioso e eu gosto muito de saber um pouco da vida das pessoas com as quais eu me relaciono. Quando eu conheci minha namorada, uma das primeiras coisas que eu buscava fazer era saber onde ela morava. Ela falou que ela morava na Praia Grande, mas não falava exatamente o endereço. Talvez ela tivesse medo de eu aparecer lá do nada. Mas eu sou muito curioso e gosto de saber essas coisas. Você já se perguntou aonde Deus mora? Já parou para se perguntar aonde Ele fica? A gente costuma falar que Deus é onipresente, a Bíblia nos apresenta isso. E a gente fala que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo.
Mas a Bíblia ela nos apresenta que existe um lugar especial onde Deus fica. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus para juntos aprendermos um pouquinho mais disso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, tá bom? No capítulo 11 e verso 4. Salmo 11, verso 4. Eu gosto muito de estudar sobre o santuário no livro de Salmos, porque, primeiro de tudo, ele é um livro poético. E, segundo, ele apresenta as orações que Davi fazia, e outros personagens também, e eles se dirigiam ao local onde Deus residia. No Salmo 11, verso 4, diz o seguinte: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. A Bíblia apresenta que Deus ele reside nos céus, onde tem o seu santo templo. Primeiro ponto, é importante a gente enfatizar que, diferente do que a gente ouve em alguns movimentos religiosos, Deus não está em tudo. Deus está presente em todos os locais, devido à sua onisciência, à sua onipresença, mas Ele não está em tudo. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma corrente chamada panteísmo, que foi popularizada por um judeu chamado Baruch Spinoza, por volta dos anos 1700, aproximadamente. E esse homem ele teve a ideia de dizer que Deus ele pode ser encontrado em tudo que existe no universo. Tudo compõe Deus, então tudo ao mesmo tempo é Deus. A cadeira onde você se senta, esse homem defendia que é Deus. E existem pessoas que acreditam nisso. Dessa maneira, Deus não é o Criador, mas Ele é tudo que foi criado. Você, de acordo com essa corrente, seria Deus. Dessa maneira, o ser humano ele faria parte do corpo de locais por onde Deus se encontra. E você seria, por exemplo, uma divindade. Mas não é isso que a Bíblia apresenta. De acordo com essas correntes filosóficas, Deus, na verdade, ele seria uma criatura e não um criador. Ele seria o sujeito e não o nosso Senhor. E Deus seria governado, mas não seria o nosso governante. A Bíblia apresenta que Deus possui um trono, localizado no santuário que se encontra nos céus, onde Deus tem a sua morada e é de onde Ele governa todo o universo. É importante a gente entender que todo governo possui leis. E da mesma maneira em que eu e você somos sujeitos às leis que os homens colocam por sermos governados por homens nessa terra, você precisa entender que Deus possui também as leis de governo nessa terra. No Salmo 11, como eu disse no verso 4, tem uma coisa que é muito enfatizada, que nos céus Deus possui o seu trono. Deus ele não é o amigão que está lá para qualquer coisa. Deus é o governante do universo. E Ele possui leis com as quais Ele rege tudo o que acontece. As leis naturais, como por exemplo as leis da física. O ato de Deus criar a luz instituiu as leis que tem no mundo. Quando Deus ele nos criou, Ele criou uma distinção muito grande entre Criador e criaturas. Tudo que Deus faz vai criar leis. E é por essas leis que Deus governa o universo. Além disso, o fundamento do reinado de Deus, ele não é baseado no nosso reconhecimento. Nas formas de governo que nós temos hoje, por exemplo, a forma de governo do Brasil, existem as eleições. E inclusive, está chegando próximas eleições de prefeito, vereador e tudo mais. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Nas eleições que nós temos hoje em dia, as pessoas vêm, fazem as propostas e, por maioria, a gente decide se nós queremos ou não aquelas pessoas no poder. Com Deus é totalmente diferente. Deus é o rei e ponto. A gente não tem o direito de escolher se Ele vai reinar sobre a nossa vida ou não. Ele já reina. Independente do meu e do seu reconhecimento, Ele já está reinando. O primeiro ponto que me chama a atenção na doutrina do santuário celestial, da importância do santuário, é nos mostrar que existe um governo por trás de todas as coisas. Que Deus tem o seu trono nesse santuário. E por isso, Ele é o governante supremo. O santuário é o centro do governo de Deus. O santuário celestial é o centro do governo de Deus. E reconhecendo ou não, Ele reina sobre mim e sobre você. O segundo ponto que é muito importante nós enfatizarmos é que o santuário é o local onde Deus é adorado. No Salmo 150, eu peço para você que abra a sua Bíblia também, no Salmo 150, no verso 1, diz o seguinte: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder.
O salmista ele nos convida a louvar a Deus em seu santuário. Mas aí que vem um ponto importante. Se Deus ele é onipresente, está em todos os lugares, por que Davi pede para que nós o louvemos em seu santuário? A verdade é que Deus ele tem residência fixa. A morada de Deus é nos céus. Paulo, ele tem um texto de Paulo que ele relata onde ele foi arrebatado ao terceiro céu. E esse terceiro céu seria então onde fica o santuário celestial. Quando eu era criança, eu ficava muito questionando, queria saber onde ficava isso. E quem me falou desse texto na Bíblia foi a minha avó, Dona Maria, que mora lá em Cosmópolis. E quando eu descobri isso, né, a gente estava viajando, né, entre aspas, a gente estava indo de Artur Nogueira para Olambra, num dia que eu tinha dentista e minha avó foi junto. E aí quando a gente estava indo, a gente sempre, uma educação religiosa, eu devia ter uns 4, 5 anos de idade nessa época, e minha avó olha para mim e fala, filho, você sabia que Deus fica no terceiro céu? Aí na minha cabeça nós tentávamos entender, mas como assim terceiro céu, né? Aí a gente viajando, vamos supor, né? Estou saindo de casa, quando passei a divisa de Arthur com Olambra, que tem a placa, falei, vó, já chegamos no terceiro céu? Aí minha avó olhava para mim, não filho, é mais para cima. Aí continuava andando assim, quando chegou em Olambra, eu falei, vó, mas a gente já chegou no terceiro céu? Ela olhava, não filho, tem esse céu que você vê, aí tem onde ficam as estrelas, depois das estrelas é onde Deus fica. Deus, ele fica no terceiro céu. Era interessante, na época eu não conseguia compreender muito, mas Deus está num local que é uma realidade acima da realidade que nós vemos hoje. Isso não significa que Deus não tem comunhão comigo, com você. Porque se nós temos que adorar a Deus no santuário celestial, no santuário onde Ele fica, como que a gente vai alcançar isso se com foguetes a gente não consegue viajar para lá? Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus capítulo 10, dos versos 19 ao verso 22. Hebreus, ele é um dos livros que, na minha opinião, a gente mais precisa estudar. Não que os outros não sejam importantes, mas em Hebreus a gente tem a maior apresentação dessa doutrina. No verso 19 de Hebreus, no capítulo 10, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A verdade é que nós temos acesso a esse santuário, não porque a gente consegue andar e chegar até ele, mas nós temos acesso a ele, pois nós temos alguém que leva as nossas orações diretamente até o Pai. Nós temos Cristo Jesus, que por conta do seu sacrifício, sua obra sacerdotal, Ele intercede por mim e por você. E dessa maneira, toda vez que você ora e você fala qualquer coisa, Cristo apresenta as suas orações ao Pai. Cristo apresenta os seus louvores ao Pai, e é por isso que nós temos o privilégio de adorá-lo em seu santuário, porque nós temos um sacerdote que de dia e de noite apresenta as nossas orações e súplicas perante Deus. Quando Isaías, no capítulo 6 do livro dele, ele contempla o santuário, automaticamente ele se sente humilhado, porque ele contempla a santidade de Deus. A verdade, irmãos, é que o santuário celestial, ele nos ensina a necessidade da nossa humildade, a necessidade de reconhecermos que nós não somos nada e dependemos único e exclusivamente de Deus. Quando nós nos deparamos com o santuário, nós nos deparamos com a santidade de Deus. A nossa postura é reconhecer que somos falhos e pecadores e entender que dentro da sala do trono de Deus, nós não somos nada e somos meramente pessoas necessitadas da salvação. Mas, infelizmente, não são todas as pessoas que entendem isso. E o pecado ele começou justamente quando teve um ser criado de forma perfeita e diante do santuário de Deus, na presença de Deus, ele não entendeu a sua pecaminosidade. Quando nós vamos em Ezequiel, no capítulo 28, nos versos 14 e 15, nos é apresentado que aquele que era perfeito e foi estabelecido no Monte Santo de Deus, caiu. No Monte Santo de Deus, diante da plena santidade, da plenitude da santidade de Deus, houve um ser que caiu.
e naquele local ele desenvolveu iniquidade no coração. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, no capítulo 14, e nós iremos ler os versos 12, 13 e 14. Isaías, capítulo 14, do versos 12 em diante, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Uma pessoa, um ser, um anjo, que no céu, diante do santuário de Deus, na presença de Deus, desenvolveu orgulho no seu coração. O pecado ele surge no universo justamente porque um ser que estava na presença de Deus não entendeu a sua própria posição. Satanás, ele nutriu no seu coração o desejo de ter um trono nos céus. Ele queria ser semelhante ao próprio Deus. Ellen White, no livro História da Redenção, nas páginas 13 e 14, ela apresenta um pouco do relato da queda de Satanás. Ela diz que Jesus Cristo ele foi exaltado perante todos os anjos, como o mestre de todos eles. E Satanás, ele olhava para Cristo e ele almejava o local que Cristo foi posto, porque Satanás não tinha acesso aos mistérios da criação, entre diversas outras situações. E naquele momento, ele invejando o cargo que Cristo tinha, ele nutriu em seu coração o desejo de abrir e ter o seu próprio trono. Ele teve o desejo de ser semelhante a Deus. E nisso, o seu orgulho fez ele quebrar uma das leis de Deus. Porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, e no seu infinito conhecimento e poder, ao estabelecer as leis, ele delimitou que ele era criador e os outros eram criaturas. E aqueles que são criaturas não têm a dignidade para ser adorado. Deus é o nosso Criador e é o nosso Redentor. E sendo aquele que tem a maior honraria do mundo, eu e você não temos condições disso. E Satanás, em vez de entender e reconhecer a sua pequenez e saber que não era digno de adoração, em seu coração nutriu o desejo de ser adorado e ter um trono. E foi a partir desse ponto em que ele caiu. Como nós lemos no verso 14, ele tinha o desejo de, acima das mais altas nuvens nos céus, ser semelhante ao Altíssimo. Irmãos, nós não temos condições de sermos semelhantes a Deus. Da mesma maneira, o pecado em nossa vida acontece assim como aconteceu na vida de Lúcifer. Quando esquecemos que Deus está em seu santo trono e o rebaixamos ao querermos ser senhores de nossa própria vida, quando nós, na verdade, temos um rei e um senhor. O pecado ele acontece quando eu e você desejamos ignorar as leis de Deus. Leis essas que, pelo reinado dele, estão estabelecidas desde o início da eternidade. Irmãos, que nós não caiamos no engano de, assim como Satanás, acharmos que somos senhores da nossa vida, querendo ser pessoas acima de Deus. Todo pecado ele começa na idolatria, quando nós idolatramos o próprio eu e esquecemos que nós temos alguém a quem dever satisfações e regras bem estabelecidas pelas quais devemos seguir. Diante disso, entendendo que foi no santuário que o pecado começou, é importante também a gente saber que é no santuário, que é no próprio santuário, que Deus prometeu a resolução do pecado. Como eu disse, Cristo hoje, Ele ministra nos céus, em meu e no seu favor. Ele é o nosso intercessor. Mas é no próprio santuário que nós podemos encontrar a salvação para a nossa vida. Infelizmente, por conta das ênfases que talvez nós tenhamos hoje, por causa de má compreensão acerca do trabalho de Deus, nós temos a tendência de esquecer que o juízo faz parte da graça. Não existe graça sem juízo. E no santuário, Deus hoje julga todos aqueles que já morreram. Porque aquelas pessoas que não estiveram, ou melhor, aquelas pessoas que se afastaram de Deus e talvez assumiram uma postura ao lado de Satanás, são pessoas que estarão passando por juízo e serão expulsos da terra, assim como Satanás foi expulso do céu. No santuário hoje, Deus executa juízo. No Salmo 9, no verso 7, nós lemos o seguinte, Salmo 9, verso 7, diz assim:
mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. O santuário, como eu disse, a primeira função que ele tem é de demonstrar que Deus é o governante supremo. E a segunda função que ele tem é de apresentar Deus como o juiz de toda a terra. No verso 9 diz o seguinte, no verso 8, diz o seguinte: ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Deus está em seu santo trono julgando a todas as pessoas. E aquelas pessoas que são oprimidas pelo poder do pecado e encontraram em Cristo o auxílio, essas pessoas são assistidas por Deus. No livro de Daniel, no capítulo 12, no verso 1, nós lemos o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Na Bíblia, toda vez que nós lemos e vemos a alusão a Miguel, nós só vemos isso em algum tipo de contexto profético, com exceção ao livro de Judas. E sempre que nós lemos o livro Miguel, é um nome que é dado a Cristo como aquele que está guerreando em favor do seu povo. E aqui nós vemos Miguel se levantando. Entendendo que Miguel é Cristo e que Cristo também é Deus, nós sabemos que Cristo está no santuário intercedendo por mim e por você em uma cena de juízo. Na antiguidade, como que funcionavam os julgamentos? O réu ficava em pé enquanto o juiz se assentava e ouvia todas as testemunhas a favor e também as testemunhas contra. Olhava nos livros os relatos do que havia acontecido e então ele tomava a sua decisão. Quando ele tomava a sua decisão, ele se levantava e todas as pessoas se assentavam para ouvir o veredito do juiz. No capítulo 12 de Daniel, nos é mostrado que naquele tempo, no tempo do fim, quando estivermos próximos à destruição desse mundo, Cristo se levantará em favor do seu povo. Irá trazer o veredito, dizendo que aquelas pessoas que aceitaram a Ele como seu Salvador e Senhor de sua vida, estarão santificadas. E essas pessoas reinarão durante toda a eternidade juntamente com Ele. Cristo está sentado junto ao Pai, como eu disse, enquanto julga os mortos. Mas no final dos tempos, Ele se levantará para trazer a salvação. Em Hebreus, no capítulo 9, versos 27 e 28, diz que assim como nos é dito, que assim como aos homens está determinado morrer uma só vez, depois disso juízo, no final dos tempos, Cristo se levantará sem pecado e voltará para trazer a salvação àqueles que o aguardam. Diante disso, entendendo que quem nós somos e a nossa natureza pecaminosa, a pergunta que fica é: onde eu e você devemos buscar o nosso socorro? E a resposta, ela se encontra no Salmo 28, verso 2. Salmo 28, no verso 2, diz o seguinte: ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Deus, Ele não é a figura de um Deus diferente, como existem em outras filosofias, apresentando alguém que não se relaciona com seu povo. O Deus dos céus, Ele é o Deus dessa terra também. E é aquele que está à disposição e à distância de uma oração para te atender. Como eu disse, todas as súplicas que nós temos, elas são entregues a Cristo, que apresenta ao Pai as nossas orações. E as nossas orações postas nas mãos do Senhor não voltarão em vão. Toda vez que você precisar de algum auxílio, é no santuário que você vai encontrar, pois é lá que Deus habita. Toda vez que você precisar de ânimo e você precisar de um conforto, é no santuário celestial que Ele virá, pois é de lá que Deus me governa e te governa também. E a necessidade de salvação é suprida também pelo santuário celestial, pois é lá que Cristo se encontra, intercedendo por mim e por você, conclamando a mim e a você como filhos de Deus, propriedade exclusiva do Pai. Quando nós erguermos a mão para o santuário celestial, é onde Deus irá ouvir o meu e o seu clamor, pedindo por socorro. Diante disso, foram 3 das coisas que nós aprendemos nesse momento. A primeira delas é que Deus possui residência fixa,
e Ele governa o universo do seu santuário celestial. O santuário existe, ele é uma realidade. A segunda coisa é que o pecado teve início no próprio santuário. Não que Deus tenha criado o mal, mas surgiu por um ser que lá estava e, não entendendo a sua posição, almejou a posição da divindade. E a terceira coisa que nós aprendemos hoje é que Deus é o juiz e salvador do seu povo, e Ele deseja que eu e você nos relacionemos com Ele, buscando a Deus no seu santuário. Diante disso, a pergunta que fica para mim e eu faço para você nesse momento: por que então nós ignoramos essa realidade? Por que nós ignoramos então um Deus que Ele está no seu trono, guiando a mim e a você? Por que muitas vezes, diante de tantas evidências, nós temos a tendência de acreditar que não existe um santuário, que não existe uma intercessão e não existe um juízo? Deus é o juiz de seu povo, e Ele intercede, como eu disse, por mim e por você. Diante disso, o meu apelo são duas coisas. Primeira coisa, que você se debruce sobre a palavra de Deus e busque compreender cada vez mais essa doutrina tão importante para nós. E a segunda coisa que eu te proponho nesse momento é que você busque em Deus o auxílio para a sua vida, aquele que está em seu santuário. Esse é o desejo, clamar por socorro sempre que você precisar, tendo a certeza que Deus dos céus irá te atender. É teu desejo a entregar o seu coração àquele que é o único quem pode interceder por você. É seu desejo falar assim como Davi disse, que gostaria de morar na casa de Deus todos os dias de sua vida. Se é esse seu desejo, eu quero te convidar nesse momento a juntos fazermos uma oração ao nosso Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai de amor e misericórdia, muito obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós temos a certeza de onde podemos te encontrar. Mesmo sabendo que o Senhor está do nosso lado nesse momento, Pai, nós temos a certeza que o Senhor também está no centro do governo do universo, no Teu santuário aí nos céus. E pedimos a Ti, Pai, que do alto do Teu trono o Senhor ouça a nossa oração. Por favor, Pai, nos guie na Tua palavra para que a gente possa entender, Pai, entender a Tua vontade para a nossa vida, entender as implicações que nós temos de saber, Pai, que existe um santuário. Por favor, nos perdoe pelos nossos pecados e nos guie na compreensão da Tua palavra. É o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.